Queridos irmãos e irmãs, no domingo de Pentecostes, eu comecei a homilia comentando uma tradução mais literal do primeiro versículo do livro do Gênesis, o primeiro e o segundo versículo do livro do Gênesis. Quando o autor escreve, e no princípio do criar Elohim, os céus e a terra estava assolada e deserta. E o sopro de Deus, o espírito de Elohim, ventava sobre as águas que cobriam o abismo. A cena é a cena de uma tempestade no mar, de uma tempestade assustadora, de trevas. Por quê? Os povos antigos acreditavam que a terra era não apenas circundada de água, mas era envolta completamente pelas águas. Eles não tinham uma noção de planeta, não havia esse tipo de compreensão. Terra era a terra que eles podiam ver, a terra deles. Então, ao verem o céu, percebiam que havia uma abóboda que, inclusive, depois, quando Deus separa a luz das trevas, vem o primeiro dia, depois ele diz: separem-se as águas que estão abaixo do firmamento, como traduz São Jerônimo. A palavra hebraica raquia é uma espécie de chapa de cobre sobre a qual estão águas também. Então a água em cima e a água embaixo. E quando Deus destrói uma terra, a terra afunda na água. E quando Deus recria a terra se levanta sobre a água. Então, logo depois, no terceiro dia, Deus diz: apareça uma porção seca. Por quê? Porque acreditava-se que era assim que a terra era criada. É muito interessante tudo isso, justamente porque, quando nós lemos o Evangelho de hoje, São Mateus diz: Jesus entrou na barca, seus discípulos o acompanharam. Quer dizer, a iniciativa de entrar na barca foi dele. Ele entra na barca, e eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. A cena, portanto, remete a um caos, remete à destruição, remete à desolação. No imaginário do judeu que escuta isso, água, mar, tempestade, escuridão, tudo revolto, é literalmente o fim do mundo. Mas Jesus dormia. E por que Jesus dormia? Porque é essa sensação que o homem tem quando qualquer realidade começa a ser destruída, ou a se destruir a si mesma. Quando tudo entra num processo de corrosão, as pessoas se perguntam: mas onde é que está Deus? Jesus dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Estamos
sendo destruídos. Vai acontecer a destruição total, nós vamos morrer, nós estamos perecendo. Então, a cena toda fala disso. E Jesus respondeu: por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar e fez-se uma grande calmaria. Então, é como se ele se levantasse e fizesse... E, de repente, desaparece tempestade, desaparece vento, desaparecem ondas, tudo se acalma. Os homens ficaram admirados e diziam: quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? A pergunta, portanto, é sobre quem ele é. O texto sugere que ele é o Deus Criador. Ele é o Deus que traz as coisas do nada. É muito interessante que, quando no livro do Gênesis, a narrativa do capítulo 6 ao capítulo 9, ainda que haja várias narrativas concomitantes ali, mostre uma destruição do mundo pelas águas, justamente fazendo referência a essa imagem que existia na cabeça das pessoas daquela época. Quando fala da destruição de Sodoma, não diz que ela foi destruída pelas águas, mas pelo fogo. Por quê? Porque, no caso de Sodoma, Deus não estava castigando a terra. Segundo o livro do Gênesis, estava punindo as pessoas que estavam lá, os homens que estavam lá, que haviam prevaricado contra Deus. Mas, no Velho Testamento, a destruição é realmente ser tragado pelas águas. Tudo isso nos faz pensar que Cristo é o Senhor sobre todas as coisas. Os ventos e o mar o obedecem. Ele está no controle das situações. Então, quando tudo parece se desfazer, quando a destruição parece tomar conta, nós temos que não temer. Porque a fé nos faz entender que uma hora Deus levanta desse sábado. Uma hora Deus começa a fazer novas todas as coisas. O livro do Apocalipse, quando fala da Jerusalém que desce do céu, ela não desce debaixo das águas, ela desce do céu, junto de Deus, das águas superiores. E aí diz: o mar já não existe. Portanto, ela é indestrutível. A Jerusalém que desce do alto nunca será destruída. O que o Apocalipse está falando é que nós temos que olhar para o definitivo de Deus, para aquilo que Deus constrói com o seu poder criador e que Ele prepara para nós que cremos nele. Enquanto estamos aqui, os nossos olhos verão muitas coisas. Nós veremos coisas que parecem tão vigorosas caírem como nada. Nós veremos, como diz a Escritura, né, árvores frondosas. O salmista diz: eu passei, eram tão grandes, mas quando eu voltei já estavam no chão. Nós veremos homens se orgulhando contra Deus, como, por exemplo, Baltazar no seu festim, que mandou vir os vasos do templo para que ele pudesse profaná-los. Até que aparece a mão misteriosa de Daniel e, naquela mesma noite,
os persas invadem a Babilônia e acabam com aquilo tudo. Há muita coisa que parece ser forte, mas tem os pés de barro. Há muita coisa que parece indestrutível e que cai. Por quê? Só a Jerusalém do alto desce do céu de junto de Deus. Todo o resto é transitório. Nada é definitivo. A Jerusalém do alto que desce do céu é indestrutível. Ela será indestrutível. Mas a Jerusalém aqui da terra já foi destruída muitas vezes. E tudo aquilo que nós chamamos de Jerusalém, muitas vezes será destruído. E nós não podemos nos impressionar com nada disso. Por quê? Quando a tempestade vem, quando a escuridão está sobre a face do abismo, quando a ventania sopra, a tempestade se alvoroça, Deus humildemente se levanta e com uma repreensão averbal, que não tem palavra, simplesmente ele faz tudo parar e levanta de novo a terra para que ela recomece a sua história. Vamos pedir ao Senhor que Ele nos ajude a nunca nos impressionarmos com nada nesse mundo, nada, absolutamente nada. Porque, como diz a Escritura, a figura deste mundo passa.